Olá a todos da lista de transmissão. Antes de mais nada, né, eu estou gravando esse áudio aqui só para matar, né, a vontade de algumas pessoas que na lista de transmissão fica querendo saber, né, qual foi ou quais foram, né, as experiências que existiram, né, aconteceram ali em Araçuaí. Esse áudio vai ser um áudio breve, tá? Só para trazer algumas explicações para vocês. Eu já falei uma vez sobre a questão, né, onde eu tenho que calibrar o dispositivo. Esse dispositivo, ele é de uma tecnologia tão grande, que ele é utilizado para destruir ou terraformar mundos, certo? E como todo mundo sabe, né, eu fui ali em Araçuaí para poder descansar um pouco a cabeça, né? Porque eu não tenho mais aquele vigor, né, aquela aptidão para poder ficar dirigindo 12 horas, 10 horas. Antigamente eu gostava de fazer isso. Hoje em dia bate uma preguiça, sabe? Então assim, lá em Araçuaí, eu estou lá toda semana, certo? Toda semana eu estou em Araçuaí. E uma vez lá conversando, né, com a Gilda, com a Zélia, com a Eugênia e até mesmo com a Silvia, da outra vez que a Silvia foi e ela voltou comigo, isso foi antes do encontro lá em São José, né, em Santa Catarina. Elas me perguntaram, né, o que aconteceria se eu passasse, né, horas ou minutos sem poder fazer a calibração, a aferição do dispositivo. Antes de mais nada, esse dispositivo, ele é o mesmo que existe em Juiz de Fora, ele é o mesmo que existe em Patos de Minas, né? Existe um que é quase similar a ele, mas bem inferior, que está nos fundamentos, né, da casinha em Mateus Leme. A primeira coisa, ele, naquele ambiente, ele traz a calibração da temperatura ao gosto daquele que tem capacidade de configurar. Um exemplo. Lá em Araçuaí é muito quente, muito abafado. Só que na área onde as máquinas já cortaram, né? E já fizeram, né, as quadras, que a gente chama de quarteirões, ali a temperatura, na época do verão mesmo, da seca, né? Igual essa que vai começar agora, que já começou, né, no inverno, né? Que é um tempo muito seco, muito frio. Aí vem setembro, outubro, vem aquele mormaço, as queimadas. Então isso eleva muito a temperatura do planeta, né? Então a média ali é 36, 37 graus. E a sensação térmica é de 40, né? E à noite, 26, 25 graus, com a sensação térmica de 29 e 31. Então, onde ele está instalado, por que eu falo instalado? Porque ele está dentro de uma rocha. Ali em Araçuaí é um terreno muito rochoso. Eu já expliquei como funciona a dissipação das moléculas, do átomo, né? Resumindo, da matéria. Então, ele entra dentro dessa rocha, ele sai. Se não houvesse rocha, ficaria dentro da terra, do mesmo jeito. Se fosse um ambiente com muita água, ficaria dentro da água, né? Mas existe a necessidade de posicioná-lo, né? Geograficamente falando, tá bom? Em um ponto específico. Então ali, como é um lugar muito rochoso, onde tem muita lajota de pedra, né?
que é granito, ele simplesmente entra como se fosse uma faca quente numa manteiga. Manteiga não, né? Manteiga. Ui. E por aí vai. E como isso se dá, eu já expliquei em vários vídeos meus, então não vou ficar fazendo aqui uma extensão do que já foi falado. Enfim. A temperatura que eu coloquei ali, ela é permanente de dia, de tarde, de noite, né? Para o ciclo de 12 horas, que são de 6 da manhã às 18 horas, de 18 horas às 6 da manhã. Numa temperatura de 18 graus. Correto? 18 graus. E depois que esse dispositivo, né, ele foi instalado ali, nunca houve tanta movimentação de helicópteros como há em Araçuaí. Lá sempre existiu um pequeno aeroporto, né? Existem algumas movimentações de aeronaves, de jatos pequenos, por causa da instalação da Sigma, que é uma empresa canadense, que da qual já solicitou trabalhos meus em Araçuaí, já gravei vídeos não, né? Áudios meus falando disso para vocês. Mas depois que foi instalado isso ali, tudo em Araçuaí mudou, né? E quem se recorda aí daquele calor que fez em Araçuaí, que foi a maior temperatura registrada em todo o planeta. Nunca isso tinha existido em Araçuaí. E na época, né, a Gilda, a Zélia, a Eugênia, elas conversando comigo, perguntando qual era a natureza, o que poderia fazer, né, aquele dispositivo. A Silvia também na época estava no meio da conversa. Nós estávamos ali na varanda, ali na casa da Gilda. E eu falei, olha, se eu esquecer, né, ou se eu atrasar em fazer a aferição do dispositivo, do lugar onde ele está instalado começa a elevação de temperatura. É o primeiro sinal que ele dá, elevação de temperatura. Nós tivemos, né, no ano passado, a maior temperatura registrada em Araçuaí, né? E por que se deu isso? Eu tinha avisado, tinha falado que isso poderia acontecer mediante a um atraso da minha parte em fazer a aferição. Por que um atraso da minha parte? Por eu estar debaixo desse céu, eu não sou perfeito. E nem quero ser. Que eu acho que ser perfeito é chato. É melhor ser bagunçado mesmo. Entendeu? Então, eu não sou perfeito. Eu tenho os compromissos meus, que todo mundo aí tá mais do que careca de saber. Eu tenho as minhas questões particulares. Eu tenho a prestação de conta das casinhas que estou construindo para aqueles que investiu. Eu tenho a prestação de conta para homens e mulheres do espaço, que envolve aí tanto seres alienígenas, como extraterrestres, como intraterrenos. Eu tenho a minha reunião com os governos do mundo, com aqueles que estão na superfície, né? Eu tenho reuniões fora do nosso planeta, mas dentro do nosso sistema solar, como em Saturno, Júpiter, Urano e Plutão, que inclusive foi até desconsiderado, coitado, como um planeta, né? Isso aí pela NASA, correto? E eu tenho as minhas idas e vindas. Eu tenho que cuidar daquela família da qual foi colocada como um projeto, aquela família daquele interior, né? Que eu já gravei o áudio para vocês, onde eu me apresento para aquela família sempre, justamente para servir de testemunho perpétuo, né? Porque nada é esquecido, tudo aquilo que é criado, por mais que seja destruído, ele fica salvo na memória, né, da existência. E, além disso, eu tenho outras imensas obrigações e deveres a cumprir. Então, eu tinha avisado
né, para elas, eu tinha explicado, né, qual que seria uma das situações que poderia ocorrer quando se atrasa para fazer a aferição, né, do dispositivo. E aí nós tivemos o maior calor registrado no planeta, que veio ali de Araçuaí. Por quê? Porque o dispositivo está lá. Então não existe coincidência, certo? Não existe coincidência em uma questão que já foi avisada. Então, a sensação térmica daquele dia foi de 55 graus. Só as pessoas que vivem lá, como a Gilda, a Zélia, a Eugênia, né? Minha mente vai ficando ruim. A Isadora, né? É que podem testemunhar o José Lúcio, também pode testemunhar essa questão do calor de Araçuaí. Então, o calor lá sempre existiu, sempre, mas não chegou ao extremo. E o que aconteceria se eu demorasse mais um pouco para poder fazer a aferição daquele equipamento, tá? Que é um equipamento piramidal. Ele tem 1,30 m de altura, da sua ponta até sua base, né? E ele reconhece o meu campo energético, ele reconhece o meu DNA, humanamente falando, que é aquele que é encontrado através do sangue, da carne, do osso, do fio do cabelo, e por aí vai. Então ele foi configurado por Mazaziel unicamente para eu mexer. A Gnachete, a Tilil, Aca, inclusive recentemente eu estive com Aca, né? Que na antiguidade foi retratado como sendo Anubis, né? Que eu já expliquei para vocês. Nenhum deles pode ir lá e mexer nesse aparelho. Nenhum. Nem ninguém. Nem o próprio Mazaziel, que me deu como responsabilidade. Então ele é de inteira responsabilidade minha. E tem coisas que eu evito falar, mesmo porque esse áudio vai ser compartilhado, né? Porque em certos aspectos que eu falo, vira até motivo de chacota, né? E é ruim porque a pessoa que não me conhece e me critica, quando ela critica, ela pode perceber que em poucos dias a vida dela começa tudo a dar errado, né? Então, eu evito falar as coisas para evitar provocar esse tipo de sensação nas pessoas, principalmente aquelas que não me conhecem, né? Porque também eu estaria agindo, né, de má fé, porque se o fulano e o ciclano não me conhecem, e ele me criticando, ele teria que ser inocente, porque ele não me conhece, não é verdade? Mas para a lei Asto, isso não tem significado algum, né? Então por isso que eu evito falar para vocês, né, certos tipos de coisa. Mas eu vou começar a falar para vocês muitas coisas e esses áudios, infelizmente, não poderão ser compartilhados. E aquele que compartilhar, arque com a consequência, né? Não de processo, nem nada do tipo, mas de consequências que haverá na própria vida. Como muitos já foram testemunhas aí de fatos que aconteceram, né? Então, naquele dia, devido às minhas atividades, né, aquilo que eu tenho que empenhar como homem das estrelas, como um homem terreno, né, eu acabei passando algumas horas, que foram, me parece que foram 4 horas e 27 minutos de atraso. Isso fez com que elevasse, né, a temperatura em Araçuaí e a sensação térmica fosse de 55 graus. E ali, nessa última ida minha em Araçuaí, a Graça, né, a Maria Graça, ela estava junto, e eu contando para eles sobre essa questão do dispositivo, né? E nós tocando o assunto ali a respeito do calor. E eu falei várias coisas, o que esse dispositivo faz. Ele tem um nome, né, específico, tá? Que eu não vou falar aqui, porque se eu falar aqui, vai soar muito engraçado,
porque ele tem uma fonética muito aguda, como se fosse um cântico para pronunciar. Então, não vou fazer isso, né? Porque eu nunca fiz, não vou fazer isso agora. Então, eu vou traduzi-lo e fragmentá-lo para trazer para vocês o nome na linguagem nativa nossa, né, que é o português, e traduzir depois para vocês isso aí, tá bom? Então, conversando ali com elas, nessa última ida, eu explicando tudo sobre esse dispositivo, quando eu atrasei, né, essas 4 horas e 27 minutos, elas perguntaram, olha, Carlos, se você tivesse atrasado mais, o que aconteceria? Um exemplo, se eu tivesse atrasado 1 hora a mais e tivesse somado 5 horas e 27 minutos, todos os órgãos internos de todas as pessoas que estavam ali em Araçuaí, daquelas que iam passar pela cidade através de veículos, aeronaves, animais, tudo, plantas, mas falando de pessoas, né, e animais, tudo ia entrar em cozimento de órgãos internos. Ou seja, se eu atrasasse 1 hora, e não fosse só as 4 horas e 27 minutos, mas fosse 5 horas e 27 minutos, todos ali morreriam porque os seus órgãos iriam cozinhar. A temperatura ia ser de 67 graus, mas a sensação térmica ia ser de 79. Então, todas aquelas pessoas estariam mortas. Se eu demorasse 2 horas e fosse 6 horas e 27 minutos, e não 4 horas e 27, nem 5 e 27, todas aquelas pessoas, desde um verme, ou seja, uma ameba, até uma pessoa, englobando tudo, né? Incluindo a fauna, a flora, a vida vegetal e animal, para simplificar para vocês, e a vida humana, entraria em combustão espontânea. A temperatura ela iria para 104 graus e a sensação térmica de 121. Entendeu? Então vamos voltar um pouco. Se eu tivesse atrasado ali 1 hora, onde somaria 5 horas e 27 minutos. Eu responderia na lei Asto pela morte de todas essas pessoas que teria os seus órgãos ali cozidos, certo? Então esse dispositivo ele não é brincadeira. E por que que ele está ali? Lembra que eu falei que lá em Juiz de Fora, em Patos de Minas, existe o mesmo dispositivo? Lembra que eu falei disso no começo do áudio? E que na casinha lá de Matheus Leme tem um que é um pouco inferior. Esse que existe, né, em Juiz de Fora, em Patos de Minas, lá em Matheus Leme, ele foi configurado por Mazaziel e por todos aqueles que vocês me viram falar deles. Então esse não precisa eu fazer alguma aferição ou calibrar, que dá na mesma coisa. Só que esse lá de Araçuaí precisa que eu vá lá uma vez por semana para poder fazer essa aferição. Porque, no fim de tudo, esses outros dispositivos, eles serão levados daqui. E esse que está em Araçuaí, ele é o que fará a terraformação. Certo? Ele é tão, assim, eu tenho que arrumar palavras assim para explicar para vocês, porque fica complicado. Porque eu sei o que ele é. E se eu for dar explicações aqui para vocês, vai ficar muito enjoativo até de ouvir. Porque eu tenho que ir lá, tenho que voltar, tenho que exemplificar e por aí vai.
Mas vou tentar resumir aqui. Ele é o que vai fazer a terraformação desse mundo quando ninguém mais estiver aqui. O que é uma terraformação? As montanhas deixará de existir, o oceano irá evaporar, aqui ficará semelhantemente a um deserto sem areia. Entendeu? E tudo plano. Não haverá nenhuma sobressaliência. Correto? Tudo plano. Onde existe abismo, penhasco, ladeira, que é proveniente de formação montanhosa, rochosa, vai deixar de existir porque não haverá montanha, não haverá relevo, nada do tipo. Não haverá oceano, não haverá mais água doce, tudo vai evaporar. Tudo que se trata de líquido vai evaporar. Tudo. Animais, plantas serão tiradas, cada um a sua espécie, para depois ser recultivado. Quem lembra dos meus áudios sabe que eu falei sobre isso há muitos anos atrás. Então esse dispositivo, ele está aqui para poder fazer isso. Quando nenhum de nós estiver mais aqui depois de todo o acontecido, de todo o acontecimento, ele será acionado, certo? E ele irá fazer toda a terraformação do planeta. Ele demorará, preste atenção, no mínimo não, né? No máximo, vamos dizer assim, em 1h40, ele terraforma o mundo inteiro. Tamanha a sua tecnologia. Certo? Então tem coisas que eu evito dizer, por quê? Para que as pessoas que não me conhecem, estão me conhecendo agora, não criticar. Poxa, será que o governo tem conhecimento disso? Lógico que tem. Né? E qualquer pessoa que se aproximar desse dispositivo, vou dar aqui um exemplo, uma pessoa aleatória que estiver andando ali na região onde ele está instalado, se a pessoa se aproximar demais, ele submerge da rocha, de onde ele está guardado, né? E aquela pessoa evapora. Simplesmente isso. Então, ao redor ali, onde estão essas terras lá, existe várias esferas, centenas de esferas. Eu não vou falar aqui a quantidade, mas são mais de 400 esferas, do tamanho de bola de beisebol. Elas ficam andando de um lado para o outro, de um lado para o outro, fazendo o mapeamento, a aferição. E quando alguém ou algum animal aproxima dali, ela tem a capacidade de inverter, ou seja, ela tem acesso ao pensamento da pessoa para desviar o pensamento da pessoa de passar naquela direção específica. Certo? Mas uma vez que vamos supor, né, que existe uma falha no dispositivo, coisa que é impossível de ter, né, jamais vai existir. Mas vamos supor que exista uma falha no dispositivo. E essas esferas não fazem a leitura e manda para o dispositivo. Qualquer pessoa que chegue ali, animal, desde uma formiga, né, desde uma formiga até uma pessoa, chegando ali a uma distância ali, não precisa ser muito, dá o quê? Uns 3 metros, não, 3 metros não, 30 metros, a pessoa já desintegra, vira nada, entendeu? Esse dispositivo, ele é altamente tecnológico e destrutível, certo? Ele é colocado em todos os planetas.
que são habitáveis.